Olá, crianças, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula hoje. Hoje nós vamos trabalhar a apostila de português, fábulas, ok? Muito bem, vamos iniciar a nossa aula. Olá, crianças, tudo bem? Nossa aula de hoje é de português e nós vamos tratar do gênero textual fábula. Nas fábulas, os personagens são animais com características humanas. Por exemplo, a cigarra canta e toca, o coelho aposta corrida, a formiga fala e a raposa é bem esperta. Atenção! As fábulas são textos narrativos. Elas contam uma história. Elas apresentam um diálogo entre os animais. E toda fábula tem uma moral da história. Mas o que é uma moral? Espera aí, eu vou te explicar. Moral da história é uma lição de vida. É um ensinamento de valores para as pessoas refletirem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Bons estudos! Era uma vez uma raposa muito egoísta e safada que vivia em uma floresta distante. Como ela sempre tentava tirar vantagem de tudo, os animais não confiavam mais na raposa. E ninguém queria ser mais amigo dela. Depois de um tempo sem amigos, a raposa decidiu se mudar para uma caverna nas montanhas, perto da floresta. Um dia, em sua viagem para os países frios, uma cegonha apareceu. A raposa ficou muito feliz, pois finalmente poderia ter um amigo, e imediatamente foi falar com a cegonha. Bem-vinda, amiga cegonha. Vamos ser amigos? Claro, mas você é a raposa safada. Como eu vou acreditar em você? Pode confiar sim. Não tenho amigos por aqui. E acredito que possamos ser melhores amigos. Depois de algum tempo, cansada de comer sozinha, a raposa convidou a sua vizinha cegonha para jantar. Feliz com o convite, a cegonha foi alegre na casa da raposa. A sopa que a raposa tinha preparado parecia estar deliciosa. Depois de colocar à mesa, a raposa despejou a sopa em 2 grandes tigelas. A cegonha sentou à mesa e a raposa sentou bem na frente dela. Bom apetite! Espero que goste da sopa. A raposa estava se deliciando com a sopa. Mas a cegonha não conseguia tomar a sopa por causa do formato da tigela. A única coisa que ela conseguia comer era alguns grãos de arroz que seu bico conseguia pegar, enquanto que a raposa matava sua fome com aquela sopa deliciosa na tigela, que era própria para sua boca. Pensando que a raposa não se importava com ela, a cegonha ficou muito chateada e triste. Mas, como era visita, não quis ser antipática e permaneceu calada. Eu tenho que ir, meu amigo. Obrigada pelo jantar. Mas você ainda não terminou. Você não gostou? Deixa quieto. Eu tomo a sua sopa. E quando a cegonha estava indo embora, a raposa ainda se aproveitou e começou a tomar a sopa da tigela da cegonha. A cegonha, então, foi para sua casa, mas não conseguia dormir, porque ainda estava com o estômago roncando de fome e chateada com a raposa, sua vizinha. Nós somos animais bem diferentes. A raposa tem que entender isso e aceitar. Mas como?
Depois de pensar um pouco, ela teve uma ideia. Ela decidiu que iria ensinar uma boa lição para a raposa. E na manhã seguinte, muito contente, convidou a vizinha para jantar na casa dela. A raposa, claro, ficou muito feliz com o convite e o aceitou. Muito obrigado, vizinha. Estou feliz com a sua amizade. Depois de preparar a comida, a cegonha separou uma tigela longa e fina para ela e outra para sua amiga raposa. A cegonha preparou o arroz e depois colocou a mesa para o jantar. Ela também colocou a água em uma garrafa bem longa. E depois de pouco tempo, a raposa chegou. Estou faminto, minha amiga. Vamos começar a comer logo. Os amigos então sentaram à mesa para comer. Bom apetite, amigo. A raposa tentava comer naquela tigela fina e comprida, mas não conseguia. Nem tomar água ela podia. A cegonha, por outro lado, facilmente comia sua comida naquela tigela, com seu longo bico. Enquanto a raposa tentava com o garfo pegar um pouco de arroz, a cegonha terminou de comer toda a sua comida. E percebendo a dificuldade da raposa, perguntou: Querido amigo, você não está comendo. Você não gostou? Se eu pudesse comer, iria gostar. Mas tigela não é para raposas. Com seu longo bico, você consegue comer nela. Com a minha boca, é bem difícil. E ficou esperando ansiosamente a resposta. Meu grande amigo, você se lembra que eu saí com fome daquele último jantar na sua casa? Foi porque você usou tigelas que não eram compatíveis com o meu bico. Então eu não consegui comer. Foi quando finalmente a raposa percebeu seu erro. E ficou realmente muito triste por ter dado tigelas grandes e largas para sua amiga cegonha. Eu te peço desculpas, amiga. Eu não percebi que você não conseguiria comer naquelas tigelas. Tudo bem, amiga raposa. Pelo menos agora você me entendeu. Temos que aprender a respeitar as nossas diferenças. Depois disso, a cegonha então trouxe um prato largo para que a raposa pudesse comer com facilidade e serviu a visita. Assim, a raposa pôde se deliciar com a comida. Quando era hora de ir embora, a raposa teve uma ideia. Ei, cegonha! Deixe-me levar uma tigela para sua casa. Então, quando vier comer, não terá problemas, pois usará a sua tigela. Seu apelido de raposa esperta tinha um motivo. Se você usar sua inteligência para coisas boas como essa, você e as pessoas ao seu redor ficarão muito mais felizes. A raposa e a cegonha começaram a rir alegremente. Meses se passaram. Antes de continuar a sua viagem para climas mais amenos, a cegonha foi se despedir da sua vizinha raposa. Sozinha novamente, ela decidiu voltar para a floresta, mas nunca se esqueceu da lição que aprendeu com a cegonha. Depois disso, nunca mais foi egoísta e virou amiga de todos os animais. Muito bem, crianças. Agora, nós vamos trabalhar com a apostila positiva. Vamos iniciar na página 3. Sabe as palavras. Nesse capítulo, você vai ler histórias que nos incentivam a refletir sobre o comportamento e os valores humanos, sempre com o ensinamento ao final, que foi a história agora da cegonha e da raposa, né? Diga aí, vamos observar essa imagem. Nós temos uma história aonde tem a cigarra, a formiga, a lebre
o jabuti, né? São fábulas que nós observamos aqui. A pergunta é, deixa a professora subir um pouquinho a tela. Isso. Então, juntamente com a professora, nós vamos fazer o que se pede. Você conhece alguma história em que esses animais estejam presentes? Qual? Conte ao professor e aos colegas. Então, qual será as histórias que vocês já ouviram falar ou conhecem sobre esses animais? Como esses animais se comportam nessas histórias? Onde elas se passam? Aonde essas histórias se passam? Será que essas histórias se passam numa cidade, no campo, em uma floresta? O que acontece? O que vocês percebem em relação entre as ações de um animal e o outro? Hein? Será que eles têm as mesmas ações que os seres humanos? Número 3. Qual é o nome dado às histórias em que os personagens são animais que falam? Converse com o seu professor. A professora acabou de passar para vocês que nós chamamos isso de fábula, né? Aonde a gente sempre conversa que os animais têm ações e lições passadas por elas, né, no seu dia a dia. Então, as fábulas, os animais apresentam lições para a gente. Vamos ver agora a fábula, a gralha vaidosa. A gralha sempre acalentara o sonho de ser bonita como um pavão. Já sei, vou aproveitar que os pavões estão em época de muda, colherei as penas que estão no chão e todos pensarão que sou um pavão. E foi isso que ela fez. Ao admirar-se nas águas transparentes do lago, que refletiam seu novo visual, com penas, com olhos nas pontas, a gralha achou-se o máximo. Pensando que ia abafar, foi ao encontro de outras gralhas. Lá chegando, ao invés de elogios, ela recebeu muitas baias e foi enxotada a bicadas. Fora, fora! Se você não tem orgulho de ser uma de nós, vá procurar a sua turma, gritavam as gralhas em coro. Enquanto saía às pressas dali, a gralha refletiu. É isso, eu preciso encontrar a minha nova turma. E saiu em disparada ao encontro dos pavões. Assim que viram aquela ave esquisita se aproximando, os pavões colocaram-na para correr. Fora, fora, você não é nem nunca será um pavão. E assim a gralha conseguiu apenas o desprezo de todas as aves. Moral da história, cada um deve se contentar com o que é. Tá bom? Agora nós vamos falar sobre a palavra acalentara, significa cultivara, e enxotado, afugentada, afastada. Esopo era um grego que viveu na antiguidade por volta do século 5 mais 1, 6 a.C. Sua fama é muito mais lendária que histórica, pois não há provas concretas que realmente tinha existido. Tudo o que se sabe é que sua obra serviu como base para escritores ao longo dos séculos. Isso porque esse grego é considerado o pai da fábula, como gênero literário. As mais de 400 fábulas atribuídas ao Esopo já foram recontadas por vários escritores. Então, vários escritores fizeram a recontagem das suas fábulas. Sobre o texto lido, responda às questões. Vamos ver agora as questões.
Onde a história se passa? Aonde a história se passa? A história que a gente acabou de ver, aonde ela se passa? Será que ela se passa em uma cidade? Será que ela se passa em um campo? Aonde será que ela se passa? A professora vai deixar vocês fazerem e a gente já vai corrigir. Lembrando da história em que a gralha estava aonde? Aonde será que a gralha estava? Hein? Podemos então? Muito bem. Precisamente a história se passava onde? Hein? Será que era em uma floresta, professora? Sim, a história se passa em uma floresta. Então, vamos escrever lá. Em uma floresta. Aonde que tem os animais, né, com bastante variedade, são na floresta, né? E aonde os animais estão presentes sempre lá, tá? Quem são os personagens desta fábula? Quem são os personagens dessa fábula? A gente fala bastante de quem? Hein? Isso, da gralha. Então, vamos colocar lá. A gralha. Quem mais? As outras gralhas também. A gralha que faz o personagem principal, que queria ter, né? A cauda do nosso pavão. As outras gralhas que a expulsou de lá. E quem mais? E os pavões, que eles também expulsaram ela do banco, né? Então, foi a gralha, as outras gralhas e os pavões, que eram mais do que um que estava presente lá. Qual é o personagem principal da história? Qual o personagem que sofreu, que nos ensinou alguma coisa? Foi a gralha. A gralha é a personagem principal da história, ok? Por que, professora, que ela é a personagem principal? Porque foi ela que nos deu o ensinamento, né? Ela que nos ensinou, ok? Agora, nós vamos fazer o próximo. O que o gênero, a que gênero pertence esse texto? Então, vocês vão me falar a qual gênero textual pertence esse texto. Será que esse texto pertence, ele é uma lenda? Será que é uma fábula ou é um conto? Isso, é uma fábula. Muito bem. Então, vamos anotar fábula, né? Então, é uma fábula. Ótimo. Agora, nós vamos fazer isso. Deixa a professora anotar aqui. Fábula. Isso. Qual é a finalidade desse gênero? Apresentar uma reflexão sobre determinadas atitudes, dar uma informação, registrar um acontecimento atual. Qual desses três vocês acham que é a finalidade desse gênero textual, que é a fábula? Vamos pensar enquanto a professora limpa a nossa tela para poder descer. Isso. Qual é a finalidade desse gênero textual? Apresentação a uma reflexão sobre determinadas atitudes ou vocês acham que é
Dar uma informação ou registrar um acontecimento atual? Muito bem. Determinadas atitudes, apresentar uma reflexão. Qual era o sonho da gralha nessa fábula? Qual era o sonho que a gralha tinha? Ela queria ser igual a quem? Isso, ser igual a um pavão. Então, esse era o sonho dela, ser igual a um pavão. O que ela fez para tentar conquistar o seu sonho? O que ela fez lá para tentar conquistar o seu sonho em ter o que em seu corpo? Isso. Ela colheu todas as penas, né, do pavão, porque lembra que o pavão, ele tirou do seu corpo, né, ele perdia durante um tempo as suas penas, e o que ela fez? Ela colheu penas de pavão e tentou colocar aonde? E colocou. Então, ela colheu penas do pavão que estavam no chão, e colocou no seu corpo, que estavam no chão, e colocou no seu corpo. Colocou no seu corpo. Então, coitadinha, né? Ela queria muito ser um pavão. E o que ela fez? Escolheu a pena de todos que estavam lá, os pavões, e colocou no seu corpo. Você já viu um pavão? Já, né? Quem já foi ao zoológico lá tem bastante pavão lindo. Aonde que vocês viram? Alguns devem ter visto em zoológico e outros também podem ter visto na televisão, tá? Qual foi a reação das outras aves ao se depararem com o novo visual da gralha? Será que elas acharam bonita? Será que elas gostaram? Não, né? Coitadinha da gralha. O que aconteceu com ela? Quando ela chegou com todas aquelas penas do pavão, o que as outras fizeram? Elas vaiaram, lembram? Elas vaiaram a coitadinha da gralha, elas vaiaram a gralha e a enxotaram como? A bicadas. Elas vaiaram a gralha e as enxotaram a bicadas. Então, através de bicadas, elas enxotaram a gralha. Agora, a gente vai observar a imagem ao lado, que a professora terá que tirar, né, a página para a gente poder ver. E vamos explicar o trecho penas com olhos nas pontas, presente no texto. O que significa penas com olhos na ponta? O que eles falam assim no texto? Será que tem olhos na ponta das penas do pavão? Então, a professora agora vai limpar aqui, para a professora poder descer a tela, tá bom? Só um minutinho. A professora desce um pouquinho a tela. Isso. Agora vamos escrever. O porquê que eles falam penas com olhos na ponta? Hein? Isso. Porque as penas se parecem, tem desenhos que se parecem com os olhos, né? Então, vamos colocar lá. Porque as
penas têm desenhos que se parecem com os olhos. Com olhos, né, gente? Parece com olhos a pena dela. Então, aqui, ó. As penas com olhos na ponta. Então, as penas se parecem com olhos. Então, parece que tem olhos na ponta, né? Muito bem. Agora, nós vamos para a página 9, onde nós iremos trabalhar até o exercício 11 só, que é a nossa interpretação de texto sobre as fábulas, ok? Muito bem. Então, um minutinho, a professora vai descer a nossa tela para poder responder. Deixa a professora tentar subir para poder fazer leitura. Isso. Se você não tem orgulho de ser uma de nós, vá procurar sua turma. Vá procurar a sua turma, disse uma das gralhas. Qual é a sua opinião, em relação a essa reação das outras gralhas? Vocês acham que teve respeito à diversidade? As gralhas ficaram respeitando a opinião da amiguinha, né? Ou ela tem que ter respeito a si mesmo por meio da autovalorização? Vocês acham que a gralha fez correto em ter enxotado ela de lá? Ou vocês acham que ela tem que se valorizar em ser do jeito que é? Essa é uma pergunta pessoal do número 8, tá? Então, vocês acham que tem que ter respeito à diversidade? São duas situações. Vocês acham que a gralha tem que ter respeito à diversidade? As gralhas deveriam ter, né? Porque era uma gralha diferente, né? Ou vocês acham que não? Ela tinha que ter automotivação a respeito de si mesma. Ela tinha que se valorizar da forma em que ela era, tá? Na nossa aula online a gente vai conversar sobre isso, tá bom? No número 9, e os pavões? Aceitaram a gralha na turma? Vocês acham que o pavão aceitou a gralha na turma? Não, né? Ela não aceitou também. Nenhum dos dois grupos foi aceito. Por que ele não aceitou? Por que os pavões não aceitaram? Porque ela não era um pavão, né? Então a resposta é não, pois ela não era um pavão. A gralha não era um pavão. Por isso que eles não aceitaram lá, tá? Agora eu vou perguntar para vocês. Que ensinamento ou moral essa fábula nos transmite? Vamos escrever ali? Vamos transcrever? O que vocês acham que a fábula nos ensinou? Hein? Cada um deve se contentar com o que é? Isso. Essa foi a ideia principal do texto, que cada um deve se contentar com o que é. Então, vamos colocar lá, professora. Cada um deve se contentar com o que é. Então, essa foi a moral da história, né? Em que cada um deve se contentar com o que é. Ela queria ser igual ao pavão, porque ela queria ter aqueles olhos nas pontas do seu rabo, né? Nas suas penas lá, na sua cauda. Só que não, ela não foi. Ela tinha que ser da forma dela, devido a ela foi não aceita pelo grupo dela e também não foi aceita no grupo do pavão, porque das duas formas ela estava diferente. Assinale um X na alternativa que apresenta o significado desta moral. Qual é o significado dessa moral? Nós devemos ser felizes do jeito que somos ou não devemos excluir ninguém da turma? De acordo com a moral da história, tá? O que vocês acham?
Que devemos ser felizes do jeito que somos ou não devemos excluir ninguém da turma? Não pessoalmente, tá? Pessoalmente, a gente não deve excluir ninguém da turma, tá, gente? Mas na história, a fábula apresentou que devemos ser felizes do jeito que somos. Nós temos que ser felizes, sim, do jeito que a gente é. Só que lembrando que também a gente não deve excluir ninguém da nossa turma, né, de amigos, só por ser diferente da sociedade, seja onde a gente for. Nós não devemos excluir por essa pessoa ser diferente só pelo fato de não ser igual a gente, tá? Fábula é uma narrativa curta, a gente viu ali que foi bem curtinho, em que os personagens geralmente são animais, mas se comportam como seres humanos. As fábulas expressam uma moral, ou seja, uma reflexão sobre as atitudes dos personagens. Então, eles nos apresentam atitudes diferentes, ok? Gostaram da nossa fábula? Muito bem. Então, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje, onde nós trabalhamos sobre as fábulas. Ótimo. Lembrando que o nosso desafio será lá no livro de atividades, tá bom? Nós vamos iniciar com o livro de atividades, páginas 6 e 7, tá bom? A professora já vai colocar para vocês o nosso desafio. Vamos dar uma olhadinha no desafio? A professora vai mostrar para vocês lá, então. Então, vamos analisar o nosso desafio. Vamos ver o nosso positivo. Isso. Vamos iniciar aqui com o nosso livro. Livro de conteúdos, vamos a nossos livros de atividades. Então, nós vamos aqui, o volume 3, livros de atividade do aluno. A professora vai pesquisar para vocês, se a professora mostrar. Então, vamos ver aqui, livro de atividades do aluno, onde nós vamos trabalhar também a fábula. Isso. Vamos compartilhar a nossa fábula aqui, tá? Então, a professora vai iniciar. Vamos compartilhar o livro do aluno, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar a página, né? Que inicia-se, sabe as palavras, fábula. Nós vamos começar com o exercício 1, 2, que é a página 5. Vamos fazer a página 3, 4, 5 e 6, tá bom? Porque aqui nós já vamos iniciar com o verbo, e o verbo a gente não vai estudar agora, porque a professora não trabalhou com vocês, tá bom? Então, a página 5 e 6 que a professora colocou para vocês como desafio, combinado? Muito bem, crianças, então tenham todos um ótimo dia. Não esqueçam de fazer as atividades e logo vamos nos encontrar na nossa aula online. Desafio, páginas 5 e 6, livros de atividades.